Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e finalizaremos o capítulo 5 com leitura do mundo e conhecimento da língua. Como vimos na aula passada, estudamos sobre a enunciação e o discurso, certo? O texto e o contexto, o interlocutor e o emissor, certo? Então, nós estamos estudando o processo da língua, certo? E a comunicação. Quando falamos de discurso, enunciado, enunciação, emissor, interlocutor, estamos falando de comunicação, é o que está acontecendo agora, certo? Então, nós estamos estudando esse processo da língua, da comunicação, das relações, certo? E hoje nós finalizaremos observando com relação ao indivíduo, certo? Com relação à bagagem de mundo e como ela é importante na comunicação e nas relações sociais. Mas, professor, o que é bagagem de mundo? A bagagem de mundo é o que é a nossa experiência e é o que nós conhecemos que não está atrelado à escola, certo? É a nossa experiência no mundo, certo? Fora da escola, não é a gramática que você aprende na escola, não é a fórmula matemática que você aprende na escola, mas é aquilo que você aprende no dia a dia, tendo experiências nas relações sociais, certo? Que você observa a construção da sua opinião, certo? Aquilo que você sabe a partir do que você viveu, a sua experiência fora da escola. Bom, então vamos lá começar a ler sobre leitura do mundo e conhecimento da língua na página 14. O conhecimento que temos do mundo fica armazenado em cada um de nós, e uma das formas de traduzi-lo e comunicá-lo é por meio da palavra, já que somos seres sociais inseridos em diferentes contextos possíveis dentro da nossa cultura e falantes de uma língua. Podemos dizer que há uma memória coletiva preservada entre os usuários de determinada língua, uma vez que ela se realiza em âmbito grupal. Bom, pegando o que nós já conversamos sobre bagagem de mundo, imaginem agora isto com relação à língua, certo? Nós armazenamos tudo na nossa mente, certo? Na nossa cabeça tudo está armazenado. A cada vez que nós conhecemos alguém, que nós conversamos com essa pessoa e aprendemos algo novo com relação à língua, a como aquela pessoa fala, certo? Nas construções de palavras, nós armazenamos e isso fica. E nós levamos essa experiência, certo? Para nos instruir e para o quê? Para nos comunicar. E nós nos comunicamos através da palavra. Nós utilizamos a palavra para nos expressar e comunicar algo, certo? E além disso, como nós conversamos, a socialização ela está ligada à bagagem de mundo. Por quê? Porque no momento em que eu socializo com alguém, eu estou o quê? Tendo uma experiência. No momento em que eu estou conversando com alguém e eu descubro algo novo, certo? E isso não quando eu me refiro a algo novo, eu me refiro às expressões, à comunicação, certo? A palavra, ao seu acervo léxico. O que isso significa acervo léxico? As palavras que você tem conhecimento, certo? Então, você vai armazenando tudo isso, você observa, analisa e armazena. E esse processo de armazenar é importantíssimo por quê? Porque leva adiante, certo? O que conhecemos, não fica só para nós, mas levamos adiante, falamos para alguém, comentamos e isso vai ligando, certo? Vai sendo perpetuado. Vamos lá continuar a leitura. No entanto, há também espaço para inovações, atualizações produzidas pelos indivíduos e pelas mudanças culturais do grupo.
Há ainda uma função sistematizadora do conhecimento de mundo que se faz pela articulação das palavras divididas em classes gramaticais específicas, a fim de elaborar significados em nossos atos de comunicação. Então, nós usamos as classes gramaticais de forma que nos favoreça no momento da comunicação, certo? Que dê ênfase naquilo que nós queremos expressar. Por exemplo, um adjetivo, um advérbio, o próprio verbo, substantivo, certo? Então, nós usamos as classes gramaticais de forma que dê ênfase, certo? Que dê sentido ao que nós estamos falando, ao que nós estamos comunicando, certo? O arquivo de dados de que dispomos é vasto e cheio de departamentos com finalidades diversas. Quando o texto traz isso, ele quer dizer com relação ao nosso conhecimento e que ele divide, certo? Nós dividimos tudo como se fossem pastas, certo? Daquilo que nós conhecemos, que nós aprendemos. Então, é isso que ele está dizendo. Nele estão armazenadas todas as nossas ações e experiências e utilizamos para realizar novas ações ou compreender experiências atuais. Então, tudo que nós aprendemos, nós classificamos, certo? E nós utilizamos em determinadas situações. Eu não vou utilizar o meu conhecimento específico de algo para solucionar ou aplicar em algo distinto daquilo, certo? Por quê? Porque eu vou utilizar a minha experiência, o meu conhecimento de mundo de acordo com as situações que são adequadas para aquilo, certo? Por exemplo, ao comprar algo, escolhemos o que comprar e depois fazemos o pagamento. O vendedor deve conhecer a mercadoria que oferece, seu preço e ter argumentos para convencer o cliente a adquirir o produto. Quando vamos para o trabalho, percorremos determinadas ruas e, se necessário, usamos algum meio de transporte. Para dirigir um carro, por exemplo, precisamos saber controlar o volante, manusear o câmbio, usar os instrumentos do painel e compreender as leis do trânsito. Certo? Então, eu aplico a minha experiência, eu preciso ter um conhecimento sobre aquilo que eu estou comunicando, sobre aquilo que eu estou falando, certo? Porque se nós estamos, por exemplo, imaginem, na situação do supermercado. Se eu vou comprar um produto e o vendedor ele não tem ideia do que é aquele produto nem do preço e me fala algo que é diferente daquela situação, haverá o quê? Um conflito, certo? Quando eu digo conflito, não haverá comunicação, não terá uma sintonia. Então, é preciso que nós apliquemos, que nós saibamos o que nós estamos fazendo naquela situação específica. Eu não posso, por exemplo, dirigir um carro, como o texto traz o exemplo, sem saber algumas coisas prévias. Eu não posso dirigir um carro sem saber o que significam as placas, certo? Eu preciso ter o conhecimento de tudo aquilo para que eu possa dirigir, para que eu possa me situar, certo? Por quê? Porque, observem, se uma pessoa ela não sabe dirigir, ela não sabe ler e interpretar as placas, o que está acontecendo, se ela não sabe as leis de trânsito, ela vai causar o quê? Um caos, certo? No trânsito haverá um conflito. Então, da mesma forma, nós utilizamos o nosso conhecimento, nós precisamos ter um conhecimento sobre determinado assunto, sobre determinada situação, para que nós possamos aplicar, certo? O domínio da palavra dá ao ser humano esse diferencial, a capacidade de armazenar conhecimento, de usá-lo em benefício próprio
e de outrem, e também de transmiti-lo aos seus semelhantes. Então, todas essas situações que foram postas é para se pensar na língua, certo? Quando nós aprendemos algo, como eu disse, nós levamos adiante e nós falamos para outra pessoa, e essa pessoa fala para outra pessoa e fala para outra pessoa. Então, nós perpetuamos o conhecimento, ele é levado adiante. Tudo que se descobre, tudo que se sabe, nós levamos adiante através da palavra. Então, a palavra, ela é um mecanismo de comunicação importantíssimo, certo? Por quê? Porque nós nos expressamos através dela e através dela também é possível que nós possamos conhecer situações novas, conhecimentos diferentes, culturas diferentes, certo? Histórias diferentes, e através dela nós armazenamos, nós decodificamos. Imaginem se nós não conseguíssemos falar, certo? Não existisse a palavra para compreender o mundo e armazenar o conhecimento. Como nós iríamos sistematizar as situações e os conhecimentos vastos? Seria complicado, certo? Então, a palavra aqui, a reflexão que o livro traz para fazermos, é que através da palavra nós conseguimos observar algo, decodificar, aprender aquilo e armazenar, certo? Além de o que levar adiante, que é o que é a comunicação, a troca de informação. Eu armazeno conhecimento e troco este conhecimento, certo? Com outra pessoa. Eu converso com outra pessoa, eu passo o meu conhecimento e ela me passa o conhecimento dela. Seleção de vocabulário. A nossa seleção de vocabulário depende da situação em que nos encontramos, de quem é nosso interlocutor e do objetivo pretendido, certo? Aqui, na seleção de vocabulário, ele está se referindo ao nosso léxico, certo? O acervo lexical, o que significa as palavras que nós utilizamos e em que situações nós as utilizamos, certo? Então, para a seleção de vocabulário, nós levamos em consideração 3 elementos: o interlocutor, a situação e o objetivo pretendido. O que significa levar em conta o interlocutor? Quem é o interlocutor? É aquele com quem eu estou falando, no caso, são vocês. E a situação? Por exemplo, a aula aqui que nós estamos tendo, certo? A aula virtual sobre seleção de vocabulário. E o objetivo pretendido? Eu vou utilizar todas as palavras que eu utilizei a fim de passar uma informação a respeito de algo, certo? Então, eu irei o quê? Puxar todas as palavras que têm o significado, certo? Que elas equivalem para esta situação. Pensando também o que? No meu interlocutor, que são vocês, certo? Eu não posso usar uma linguagem muito rebuscada, certo? Tendo em vista que o meu interlocutor, ele não é o que? Não irá compreender o que eu estou dizendo. Da mesma forma que eu não posso ter o quê? Eu não posso utilizar palavras que sejam em uma situação coloquial. Por quê? Porque não é a situação. Então, tudo isso nós levamos em consideração. Para o quê? Para selecionar o nosso vocabulário. E o que é o vocabulário? As palavras, certo? Então, quando nós estamos falando com alguém, nós levamos em consideração para nos expressar escolhendo as palavras, nós levamos em consideração a situação, com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos nos comunicando e qual é o nosso objetivo, certo? Então, as palavras, elas vão ter esse importante caráter, certo? Na nossa comunicação, na nossa expressão, porque se nós não conseguimos fazer essa seleção, pensem, haveria caos, certo?
Se eu utilizasse, por exemplo, termos técnicos da minha área, certo? Do meio acadêmico, haveria um conflito, porque vocês não iriam compreender o que eu estou dizendo. Eu saberia, certo, o que significa, o que eu quero dizer, mas o meu interlocutor não sabe. A situação não é uma situação adequada e o meu objetivo não foi alcançado. Então, eu irei utilizar as palavras de acordo com esses 3 elementos. Isso é inconsciente, certo? É algo que é involuntário. Você, quando está conversando, involuntariamente você seleciona suas palavras pensando no seu interlocutor, na situação em que você está, sobre o que você está falando e qual é o seu objetivo, o que você pretende passar a expressar, certo? O que você quer expressar, comunicar. E além disso, como nós conversamos, existe o acervo lexical, que é o quê? Todas as palavras que você conhece, todas as palavras e o significado, certo? Então, você no dia a dia, na escola, você aprende novas palavras, certo? E isso aumenta o quê? Seu acervo lexical. Você tem um leque de palavras maior e que pode escolher, certo? Palavras que são sinônimas, certo? Então, você vai ter um acervo lexical maior para o quê? Escolher as palavras e se comunicar de forma mais adequada e que dê o quê? Coesão e coerência ao que você está falando. Nós também, para que nós consigamos nos comunicar, nós temos que ter o quê? Domínio da estrutura linguística, da língua, certo? Porque se nós não tivermos o domínio da língua, nós não iremos conseguir nos comunicar, certo? Então, se eu não tivesse conhecimento da língua, de qual a função do verbo, do sujeito, objeto, qual a estrutura, certo? Eu não conseguiria me comunicar e eu não conseguiria o quê? Passar para vocês o que eu pretendo. Quando o livro traz domínio da estrutura linguística, ele está se referindo à sintaxe, certo? Sujeito, verbo, objeto, certo? E ao dizer verdade dos fatos e verdade ideológica, isso diz respeito a quando nós estamos nos comunicando, certo? Existe aquilo que nós estamos passando, que é um fato, é algo que acontece de fato, certo? Aquilo é fato e é fato. E existe aquilo que nós pensamos, a nossa opinião, a nossa ideologia, certo? E são pontos totalmente diferentes. Um fato é diferente de opinião, certo? Então vejamos o que o livro traz sobre isso. Último parágrafo. Dependendo da situação de comunicação, a sentença pode apresentar 2 verdades: a verdade dos fatos e a verdade ideológica, tanto para o enunciador como para seu interlocutor, funcionando como uma pista de mão dupla, sinalizada pelas manobras discursivas e organizadas pelo enunciador, tendo como base suas intenções, explícitas ou não, e considerando o emaranhado de crenças, vivências, valores e percepções do seu interlocutor, fatores decisivos para o sucesso da comunicação. Então, quando nós nos comunicamos, temos sempre o que? Verdade dos fatos e verdade ideológica, ou seja, o conhecimento daquilo, do mundo que realmente acontece, e somado o quê? Aquilo que eu penso, a minha opinião, a minha ideologia, certo? Então, sempre no nosso discurso terão estes 2, como ele fala, essas 2 verdades. A verdade dos fatos e a verdade ideológica. E conhecendo o meu interlocutor, eu irei ponderar, certo? E a partir disso, conhecendo o interlocutor, sabendo os fatos e o que ele pensa, eu conseguirei entender e haverá a comunicação. E para finalizar a aula, proponho a vocês as atividades do livro, da página 16 a 27. É isto e até a próxima aula.